a sessão de iniciação científica. Bom, nesta sessão, os vencedores das medalhas de ouro da última jornada de iniciação científica ministrarão palestras e teremos 2 palestras. E, bom, amanhã será, no fim da tarde, a cerimônia de premiação dos medalhistas da sessão de iniciação científica. E antes haverá uma mesa redonda sobre iniciação científica. A que horas? 4? Neste mesmo horário, 4:30. Então depois haverá a premiação. Bom, então, continuando, tenho o imenso prazer de apresentar os primeiros palestrantes de hoje, que são o Rafael Montezuma, que atualmente é aluno de mestrado do INPA, e o Álvaro Kruger, que é aluno de graduação da URGS. Bom, e Angela Wang, que deve ser uma aluna do programa IRIS, não? Bom, eles também vão aproveitar para falar um pouco do que é o programa IRIS. Bom, vocês podem começar, obrigado. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Hoje eu e o Álvaro estamos aqui para mostrar-lhes o trabalho que apresentamos na última edição da Jornada de Iniciação Científica do INPA, que ocorreu ano passado, onde apresentamos o trabalho intitulado Conjectura de Calabi para hipersuperfícies mínimas com curvatura de Hit com decaimento quadrático forte. Os estudos que conduziram a este trabalho foram realizados com a colaboração de Angela Wang, sob a orientação de Pacelli Bessa, em julho do ano passado, quando participamos do IRIS, que é um programa de intercâmbio de matemática entre estudantes brasileiros e americanos, que é organizado todos os anos pela professora Maria Helena Noronha, da Universidade Estadual da Califórnia, que é a mesma Universidade da Ângela. E durante esse programa, nós tratamos da generalização de um resultado do Pacelli, e com a aluna dele, a Silvana Costa, sobre superfícies cilindricamente limitadas, para analisar a validade de uma famosa conjectura numa classe particular de superfícies. Eu estou falando da conjectura de Calabi. Eugênio Calabi, em meados de 1960, fez 2 conjecturas a respeito de hipersuperfícies mínimas completas em Rn. Na primeira, ele afirmava que elas são ilimitadas. Na segunda e mais forte afirmação, ele garantia projeção ilimitada sobre qualquer subespaço de 2 dimensões a menos do que o espaço ambiente para aquelas hipersuperfícies que sejam não planares. Certo? E ambas essas afirmações já foram provadas falsas. No início da década de 80, um trabalho de Lucchesi Jorge e Frederico Xavier, eles exibiram um exemplo de uma superfície mínima completa em R3 que estava limitada entre 2 planos paralelos. Sendo assim, a gente tinha projeção ilimitada na direção que é perpendicular aos 2 planos. Isso foi esse exemplo contradiz a segunda conjectura. E para contradizer a primeira, foi exibido utilizando os mesmos métodos que Jorge Xavier, Nadir Ashvili construiu uma superfície mínima completa limitada na bola unitária do R3. Diante dessa negação da afirmação de Calabi, surge uma questão natural, que é saber em que classe de superfícies as afirmações são verdadeiras. O que fizemos nesse trabalho foi não só mostrar a validade da primeira conjectura, como também a segunda, e uma afirmação mais forte que a segunda, em dimensões maiores ou igual a 5, na classe das hipersuperfícies, com uma condição na curvatura de Hit, que é a curvatura de Hit com decaimento quadrático forte. A maneira formal de apresentar este resultado se dá sobre a forma do seguinte teorema: seja φ de M em Rn uma hipersuperfície completa com curvatura de Hit com decaimento quadrático forte. Se a variedade, a hipersuperfície, está contida num cilindro B vezes Rn menos 2, onde B denota a bola geodésica de dimensão 2 e raio R, então o supremo da norma do vetor curvatura média ao longo de M é maior ou igual que 1 sobre R, e, portanto, a superfície não pode ser mínima. Isso
o Álvaro vai mostrar que isso contradiz, isso é um fato que mostra que a conjectura é verdadeira, como eu já disse. A conjectura é verdadeira para essa classe de superfície com a condição da curvatura. Em Rn com n maior ou igual que 5, garantimos projeção ilimitada sobre qualquer plano. Isso porque essa bola tem dimensão 2. Essa condição na curvatura de Ritz é nada mais do que o seguinte: numa variedade riemanniana completa M, dizer que a curvatura de Ritz tem decaimento quadrático forte é dizer que para fixado um ponto x0 da variedade, o valor da curvatura de Ritz em cada ponto x da variedade é limitado inferiormente por um valor que é função da distância em M entre o ponto x e o ponto x0 fixado. Para provar esse resultado, nós provamos um resultado mais geral relativamente ao espaço ambiente. Lá a gente tinha Rn aqui, a gente tem uma variedade completa com curvaturas seccionais radiais limitadas. Superiormente, na verdade é uma variedade produto com RL, e temos uma condição aqui no L que ele tem que ser menor ou igual que M-1, onde M é a dimensão da variedade M grande. Então, supomos ainda nesse teorema que a variedade está limitada no cilindro BNR vezes RL, onde B já é novamente uma bola geodésica na variedade N e centrada no ponto x0 e raio R, onde R satisfaz a condição de que é menor do que o raio de injetividade do ponto x0 em N e π sobre 2 raiz de K, e assumindo que π sobre 2 raiz de K é infinito, quando K menor ou igual a zero. Essa condição ela está aqui só para dizer que a gente não precisa considerar que o raio é menor do que esse valor, no caso em que o K é menor ou igual que zero. Basta que seja menor do que o raio de injetividade do ponto x0 em N, desculpa. Então, se a variedade tem a curvatura de Ritz com decaimento quadrático forte, então o valor do supremo da norma do vetor curvatura média em M tem essa limitação que é M-L vezes μ de R, e isso aqui dá para ver que é positivo porque a gente pediu que o L menor ou igual que M-1. Certo. E isso já é suficiente para provar o teorema 1. Mas a gente também conseguiu um outro resultado, que é o seguinte: se a norma da curvatura média, do vetor curvatura média em cada ponto é limitada por M-L-1 vezes μ de R, então a variedade M é não parabólica. Ou seja, existe uma função subharmônica limitada em M que é não constante. Essa função μ, essa função aqui embaixo, ela é uma função não decrescente, não crescente, quer dizer, e é positiva em todos os pontos. Ok, antes de passar o microfone para o Álvaro, eu vou fazer três fatos preliminares para que ele possa provar o teorema 2, que é esse teorema que eu mostrei por último. Que o primeiro é o que chamamos de expressão laplaciana, que é uma expressão é um modo de calcular o laplaciano que apareceu pela primeira vez no trabalho do Jorge Cotrofiotes. A segunda preliminar é o teorema de comparação do Hessiano, por isso que pedimos que a variedade N, que era a base do cilindro, tivesse curvaturas seccionais radiais limitadas. E por último, um resultado que já passou por muitas mãos, que é o princípio do máximo de Montreal. Para a expressão do Laplaciano, considere φ de mn uma imersão isométrica e uma função g em n, que é uma função suave, e f é a composição de g com a imersão. Como φ é uma imersão isométrica, a gente pode fazer a identificação entre os vetores do plano tangente com a diferencial de φ aplicada neles. Com essa identificação, a gente ganha aqui a projeção
do gradiente da função g, ela é igual ao gradiente de f, a projeção no espaço tangente a m, certo? E com essa identificação ganhamos isso, e o hessiano de f aplicado em quaisquer vetores x e y do espaço tangente. Aqui eu não coloquei o ponto porque isso vale em todos os pontos, isso aqui vale em todos os pontos. Então, usando esse fato que o gradiente de g, a projeção do gradiente de g é o gradiente de f, a gente pode calcular a hessiana de f como a hessiana de g mais o produto interno entre o gradiente de g e a segunda forma fundamental aplicada em x e y. Considerando uma base do espaço tangente a m, nós podemos calcular o hessiano de f, que é o traço da... O laplaciano de f é o traço da hessiana. Temos essa expressão para o hessiano de f, então obtemos a expressão desejada, que é essa daqui, que é o que a gente chama de expressão do laplaciano. E aqui aparece o vetor curvatura média, que é o traço da segunda forma numa base. O teorema de comparação do hessiano, ele diz o seguinte: sejam m uma variedade riemanniana completa e ρ a função distância para x0 em n. Sejam gama uma geodésica minimizante, ligando x0 e x. K de gama a curvatura seccional radial de n ao longo de gama. E K é o supremo de K de gama. Então, obtemos uma estimativa para o hessiano da função distância, que é essa estimativa aqui, onde x pode ser qualquer vetor do espaço tangente perpendicular a esse vetor. E o princípio do máximo diomorial, que é a peça-chave da nossa demonstração, diz que se M é uma variedade riemanniana completa com curvatura de Hit com decaimento quadrático forte, e U é uma função de classe C2 limitada superiormente em M, então existe uma sequência de pontos de M, tal que o valor da função aplicada nesses pontos converge para o supremo da função em M, a norma do gradiente de U nesses pontos vai para zero, e o laplaciano é limitado por 1 sobre K, em cada ponto xk. A demonstração do princípio do máximo permite que a função seja apenas contínua em um conjunto de medida nula. Por exemplo, pode ser a função distância para um ponto fixo, pois essa função ela é contínua no ponto considerado, em que medimos a distância para ele, e é contínua também no cat locus desse ponto, e ela é infinita no resto. Portanto, a prova desse princípio deixa que a gente possa usar a função de distância para um ponto fixo. Agora eu vou passar para o Álvaro. Bem, obrigado. Eu estou aqui começando um desenho para a gente se lembrar de quais são os objetos que a gente está trabalhando. Primeiro, a gente tem uma variedade riemanniana com curvatura de Hit com decaimento quadrático forte, que é o M, e a gente tem uma outra variedade riemanniana, que é a N, que tem as curvaturas seccionais limitadas, a partir de um ponto x0 aqui. A gente está considerando uma variedade de produto, que é o N vezes o RL, então aqui em amarelo seria o N vezes o RL, e a gente está fazendo uma imersão isométrica dessa variedade M. Não, isso aqui não é um φ, agora pode ser. Aqui dentro, e ela está sendo cilindricamente limitada, ou seja, está todo mundo aqui dentro de alguma forma. Está todo mundo ali dentro. Então, vamos começar. A gente vai considerar algumas funções. A primeira função que a gente vai considerar é a função ρ, que é a função distância até o ponto x0 em n. A gente vai considerar uma função g de x e t, que é da variedade produto, que é simplesmente ignorar a segunda componente e calcular a distância até o ponto x0. E a gente vai calcular a função f, que é compor essa função g com a φ. Ou seja, a função f vai pegar um ponto de m, que é o Q, né? Vai levar aqui até a variedade produto imersa aqui, φ de Q, vai projetar, e a gente chamou de P, e vai medir a distância até o ponto x0. Ficou meio pequeno, mas
Acho que deu para entender mais ou menos. E daí P1 e P2 são as projeções das coordenadas ou no RL ou no N, respectivamente. Ao contrário. Então, agora a gente vai considerar duas bases ortonormais. A primeira base ortonormal vai ser da variedade N. E a segunda base ortonormal vai ser do próprio RL. A primeira a gente pegou uma base de coordenadas polares. Aqui, por notação, a gente está utilizando como gradiente da ρ, d de ρ, porque fica mais fácil de escrever e dá para visualizar melhor mesmo. E com essas duas bases a gente vai unir e vai formar uma base ortonormal da variedade produto, que é o N vezes o RL. Então agora a gente pode pegar uma base da variedade M e escrever ela nessa base ortonormal da variedade produto. E a gente chamou os coeficientes de alfa I, A e J e B e J. Então agora, a gente tem a conexão riemanniana da variedade produto. E ela pode ser decomposta na conexão da variedade N e na conexão do RL. Utilizando isso e utilizando que, no fim das contas, a função G e a função ρ são a mesma coisa, a gente consegue mostrar que a hessiana da G é a mesma coisa que a hessiana da ρ. E utilizando esse fato e mais a expressão da hessiana, a gente abre esse ZI como escrito aqui, mostra que muitas coisas são zero e chega nessa expressão para a hessiana da G nos pares de campos de vetores de M em relação com os pares dos campos de vetores na variedade N, com esses A e J aqui e usando a hessiana da ρ. Agora, a gente utiliza a expressão obtida por Jorge para o Laplaciano da F e a expressão da hessiana da G e chega nesse resultado aqui, que o Laplaciano da F pode ser escrito como esse somatório duplo da hessiana da G nesses vetores, mais esse fator de correção, que é o produto interno do gradiente da G com o vetor curvatura média. Agora a gente vai ter que utilizar o teorema da comparação hessiana. Ainda não, mas a gente já vai usar, então vou por aqui. Utilizando o teorema da comparação hessiana, a gente tem que a hessiana dessa função ρ vai ser maior ou igual do que aquela função μ de ρ de x, que está aqui. E a gente sobra o que lá? Sobra o somatório em I e J dos A e J quadrado vezes uma constante, que é μ de ρ. Agora a gente vai substituir o somatório em N dos A e J quadrado por 1 menos isso, menos isso. Por quê? 1 é a norma do vetor EI. E a norma do vetor EI é alfa I ao quadrado mais o somatório dos A e J ao quadrado mais o B e J ao quadrado raiz. Só que como é 1, então tanto faz. Então a gente vai substituir esse somatório aqui por 1 menos isso. A soma de 1 é M. A soma dos alfa I quadrado está aqui. E a soma dos B e J ao quadrado vai ser menor ou igual que L. Então a gente consegue utilizar essa desigualdade aqui. Esse norma do vetor H, ele surge naturalmente da desigualdade de Cauchy, porque o gradiente da G é unitário, e isso daqui vai ser maior ou igual do que menos a norma do H vezes a norma do G, que é 1. Então a gente fica com essa desigualdade aqui, que é a nossa desigualdade principal. Daqui vai surgir muito pano para manga ainda. E agora a gente vai pegar, como M tem curvatura de risco com decaimento quadrático forte, e F é uma função C2 por partes, a gente pode pegar o ilimitada, né? Importante mostrar que F é limitada por esse raio de injetividade aqui, porque não tem como ser tão distante quanto se queira do ponto x0. A função F ela só mede a distância até o ponto x0, mas só que ela só pode ser no máximo R, então ela é limitada. Então a gente pode realmente utilizar o princípio do máximo de Ohmarial e tirar uma sequência de pontos da variedade M, tendendo para o supremo da F, com o gradiente indo para zero e com o Laplaciano ficando não positivo. Utilizando essa desigualdade aqui, a gente chega nessa desigualdade aqui. Aqui a gente só chamou YK da projeção do φ do xk, que está no N, e reescreveu a desigualdade principal. Aqui esse M sobre K quadrado, ele surge desse somatório dos alfa I quadrado. A gente tem que lembrar que o alfa I é simplesmente a projeção do vetor gradiente do ρ sobre o E1, ou o contrário. A projeção do E1, mesma coisa. E como o gradiente
está limitado por 1 sobre k, aquilo ali está ao quadrado, a gente vai somar, vai ficar menor do que m sobre k quadrado. Agora a gente pode mandar o k para infinito e obter exatamente o que a gente queria provar. Essa primeira parte é isso. Agora a segunda parte é realmente quase trivial. A gente supõe... O que a gente supôs? A gente supôs que a nossa curvatura média satisfazia uma desigualdade, que era exatamente isso daqui. Então a gente conseguiu que o laplaciano da f era maior ou igual do que zero. O laplaciano da f ser maior ou igual que zero implica que a f é subharmônica. Uma função subharmônica limitada e a f é não constante. Porque se a f fosse constante, toda a variedade m estaria contida num ponto vezes o RL. E a dimensão da variedade m é maior do que L. Então, isso é impossível. Maior do que m menos L. Então, a variedade admite uma função subharmônica limitada e não constante, então ela não pode ser parabólica. Agora, da nossa desigualdade principal, a gente vai tirar mais 2 corolários. O primeiro, o Rafael vai mostrar agora pra gente. Obrigado. Ó, Aprovado aí. Desculpe. Agora, como o nosso principal objetivo era o Teorema 1, a gente pode utilizar a primeira parte do Teorema provada para provar o Teorema 1. No nosso caso agora, a gente tem que M é uma hipersuperfície, então tem dimensão n menos 1. E a gente pode tomar a bola, o n como sendo o próprio R2, então o L vai ser n menos 2, e aplica o primeiro item, e fica que o supremo da curvatura média é maior ou igual do que 1 sobre R, porque no nosso caso a constante k é zero, então a função mid R fica só 1 sobre R, e isso daqui é um número maior do que zero, então o supremo é maior do que zero, por consequência tem algum ponto onde a curvatura média não é zero, então ela não pode ser mínima. Agora sim, o Rafael vai mostrar. Obrigado. Vou mostrar, está aprovado também. Como o Álvaro falou, eu vou mostrar um primeiro corolário. Na verdade não são só 2 corolários que se tiram daí, porque no lugar de n também podemos colocar alguns exemplos bem conhecidos, como espaço hiperbólico ou uma esfera, e também saem resultados diretos do Teorema 2, mas o que a gente vai mostrar são 2 corolários. Que é esse que eu vou mostrar, é uma desigualdade isoperimétrica que dá uma estimativa inferior para a razão entre o volume m-1 dimensional do bordo de uma variedade, de um domínio, e o volume do domínio. E o que o Álvaro vai mostrar é uma estimativa para a integral do quadrado da curvatura média ao longo de uma superfície. Esse resultado diz o seguinte: os 2 resultados a gente pede de novo curvatura seccional radial limitada superiormente, e se φ de m em n vezes RL é uma subvariedade completa de dimensão m com a norma do vetor curvatura média limitada, a gente só pede essa limitação para poder o resultado fazer sentido, porque senão não, o resultado nessa equação aqui a gente não ia ganhar que o laplaciano é positivo. Então, se a gente tem essa limitação e se K é um domínio contido na variedade com fronteira suave por partes, possivelmente vazia essa fronteira, e RK é o raio do compacto, XK é o baricentro. Se RK é de novo menor do que o mínimo entre o raio de injetividade de XK em N e π sobre 2 raiz de K, então obtemos essa estimativa para essa razão, que é isso aí. Para provar esse resultado, a gente considera novamente a desigualdade
obtida no Teorema 2 por Laplaciano da F, estimativa por Laplaciano da F em cada ponto. Aqui o ponto x0 que a gente está considerando, o ponto que a gente mede a distância é o x-cal, o baricentro do compacto, do domínio K. E usando que μ é uma função não crescente e a distância de qualquer ponto P, esse valor que ρ de P sempre é menor ou igual ao raio do compacto, e a função μ ela é não crescente, então a gente pode trocar a distância do ponto P para RK e obtemos essa estimativa por Laplaciano, integrando ao longo de K. Isso aqui é tudo constante, então essa aqui desse lado fica só multiplicar pelo volume m-dimensional de K. E usando que o Laplaciano de F é o divergente do campo gradiente de F, usamos o teorema da divergência para ver que a integral do Laplaciano ao longo de K é menor ou igual que o volume do bordo. Daí sai direto a estimativa, a desigualdade isoperimétrica. Agora o Álvaro mostra outro corolário. O outro corolário é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai utilizar em vez de utilizar um domínio dentro da variedade, a gente vai usar a variedade inteira. Então, seja N uma variedade maniana, etc. E a gente está pedindo agora que a curvatura média seja limitada para a gente garantir o Laplaciano maior do que zero também naquela desigualdade. E a gente está supondo agora que o raio dessa variedade, ou seja, que esse raio é menor do que o raio injetivo do ponto xm, que é o nosso x0, e π sobre 2 raiz de k. De novo, a gente só precisa desse π sobre 2 raiz de k se o k for positivo. Se o k for menor ou igual que zero, ele não interessa. Então, a gente vai obter essa estimativa aqui para a integral de h². A gente vai de novo pegar aquela desigualdade obtida na demonstração do Teorema 2 e vai integrar dos dois lados. Só que integrando o gradiente da f, como o Rafael falou, ele é o divergente do gradiente. Como a m ela é compacta nesse caso, ela não tem bordo, então a integral sobre o bordo vai ser zero. Então a gente fica com a integral de h desse lado maior ou igual do que m de Rm, m menos L menos 1 vezes o volume de m, porque isso daqui é constante. Agora a gente vai utilizar a desigualdade de Cauchy, que é a mesma coisa para integrais, é chamada desigualdade de Holder, para dizer que a integral de h² na 1 meio vezes a integral de 1 ao quadrado na 1 meio é maior ou igual do que a integral de h vezes 1. Então a gente fica que isso é maior do que isso, passa esse 1 meio para lá, eleva ao quadrado, CQD. E isso era o nosso segundo corolário. Que nem o Rafael falou, são os dois corolários principais. Os outros tem alguns, é só aplicações diretas do teorema. Aqui a gente botou o nosso e-mail e uma figurinha de um catenoide obtido por películas de sabão, que é uma superfície mínima e a gente acha bonitinho. E para finalizar, fotos antigas, relembrando o passado. Essa daqui é a foto de todas as pessoas que participaram do programa IRIS. Na verdade, quase todos, porque no dia que a gente tirou a foto, tinha um dos orientadores que não estava no dia, mas ele está aqui hoje, o professor Abdênego, que eu queria agradecer a presença do senhor. Primeira vez que o senhor está vendo eu apresentando esse trabalho. É verdade. E queria agradecer a presença de todos vocês também. Muito obrigado. Bem, só por curiosidade, essa daqui é a Angela Quinn. É ela que fez o trabalho com a gente, ela é da California State University. E esse daqui é o nosso orientador, o Pacelli. Esse daqui sou eu e esse daqui é o Rafael. É o contrário. Então tá, obrigado, viu, pela participação.